Você abre o chat GPT e digita: faz um relatório de vendas da semana usando esses dados e anexa uma planilha. E aí você pensa: pronto, usei IA. Mas e se esse relatório precisasse ser gerado toda segunda-feira às 8 da manhã, com dados de, sei lá, 3 fontes diferentes, Google Sheets, banco de dados, que você recebeu por e-mail, e depois esse relatório não tivesse que ser enviado automaticamente para o seu chefe ou para o seu cliente, né, dependendo do seu trabalho. Aí realmente o chat GPT sozinho, ele não resolve. Você vai precisar usar outro tipo de inteligência artificial que existe e que 90% das pessoas confundem achando que IA é tudo a mesma coisa, então elas não sabem que existe essa diferença. Essas pessoas escutam falar de automações de agentes de IA e elas pensam que a gente ainda tá falando de chat GPT e nós não estamos. E quem entende essa diferença e, mais importante, quem sabe quando usar cada uma dessas plataformas, sai na frente. Porque uma delas é muito mais eficiente que as outras e te abre possibilidades incríveis de produtividade e até mesmo de ganhar dinheiro usando IA de forma bem mais, não vou dizer fácil, mas pelo menos mais fácil do que usando o chat GPT. Então hoje eu vou te explicar a diferença entre todos esses tipos de IA e te mostrar como cada plataforma pode resolver o mesmo problema. E no final, você vai ver ainda que a gente vai fazer umas contas e talvez você esteja, na verdade, gastando mais por uma IA que faz um trabalho pior. Mas nisso aqui eu já tô me adiantando, né? Vamos voltar pro começo e vamos começar falando então do primeiro tipo de plataforma de inteligência artificial que a maior parte das pessoas conhece e usa, que é o chat GPT, ou chats, né, de IA. Mas antes disso, antes da gente começar, não esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal, que eu publico vários vídeos mostrando como usar a IA de forma fácil para iniciantes. Então, se esse for você, não esquece de se inscrever aqui no canal. O chat GPT e outros derivados, né, Claude, Gemini, o que eles são? Eles são basicamente uma interface, um chat para você conversar. Você pergunta, ele responde, não tem muita autonomia ali da plataforma. É muito bom de usar para brainstorm, para resumo de texto, para dúvidas rápidas, né, fazer perguntas, criar uma legenda de Instagram, etc. Algo pontual ali que você vai fazer. Só que qual é o problema? O ChatGPT, o Gemini, etc., eles não executam nada de forma autônoma. Você tem que fazer acontecer. Se você não está ali no chat pedindo, as coisas não acontecem. O custo dessas plataformas é até interessante porque você pode usar várias delas de forma gratuita, mas elas têm certas limitações. Ou você também pode pagar uma inscrição que te dá um limite maior, né? Te dá mais créditos e também te dá acesso até a modelos mais inteligentes. O ChatGPT, por exemplo, ele fica em torno ali de US$ 20 por mês para esse tipo de plano e o Cloud já fica R$ 92. Então tá tudo ali mais ou menos na mesma faixa. Segundo tipo de plataforma de IA que você pode utilizar são as plataformas de automações, tipo o N8N, o Maker ou o Zapier. O que são essas plataformas? Elas basicamente te ajudam a criar tarefas automatizadas. Elas conectam várias ferramentas. Então, o pensamento aqui é, se acontecer o evento X, então ele vai executar a ação Y. É literalmente aqui lógica condicional. É muito interessante para fluxos repetitivos, algo que tem que acontecer várias vezes. Então, por exemplo, quando chegar um e-mail com a palavra parceria, automaticamente coloca esse e-mail em uma pasta separada e dá um flag, né? Marca ele ali para ser respondido mais rápido. Qual que é o problema desse tipo de plataforma, tá? O problema é o preço que pode escalar por execução. Então, quanto mais complexo, tá? Quanto mais passos você tiver nessa automação, mais caro pode sair. E também tem o detalhe que se mudar alguma coisinha dentro da automação, por exemplo, você estava usando uma planilha do Google Docs que o link era tal, mas agora a planilha mudou de lugar, ou você mudou simplesmente a aba da planilha e começou uma aba, destruiu basicamente a automação, porque ela não consegue se corrigir ali sozinha. Então pode ter esse problema. Eu te falei que um dos problemas era o custo, né, que vai ficando mais caro quanto mais complexo é. E realmente, se você assinar plataformas como o Make ou o N8N, mesmo ali pelo site oficial, você vai ter X créditos para rodar as suas automações. Depois disso, você tem que pagar a mais também. Porém, no caso do N8N, o que você pode fazer também para sair mais barato é você instalar em uma VPS, ou seja, você tem um servidor seu, você instala ali o N8N e daí o N8N basicamente você pode usar de forma ilimitada, fica gratuito, você pode ficar lá rodando à vontade as suas automações. E aí, nesse caso, o custo que você tem é da VPS, que normalmente acaba sendo bem mais barato que o custo dessas plataformas em si. Agora, o terceiro tipo de plataforma de IA, que é o que está muito em alta no momento, é aquele que você deveria aprender, tá? São aquelas plataformas de agentes de IA, como o Hermes, o OpenClaw ou até mesmo, né, agora o Cloud Code. O que são essas plataformas? Elas basicamente dão vida, tá, à inteligência artificial e elas usam modelos de linguagem ali para criar agentes de IA. O agente de IA, ele tem autonomia, ele toma decisões. Então, ele analisa, ele decide o que fazer, ele executa. Se tem algum problema, ele resolve ali, vê qual é a estratégia, qual é a melhor solução. E ele resolve esse problema. E ele basicamente não dorme, ele pode estar lá trabalhando 24 horas por dia. Mesmo quando você não está trabalhando, ele pode estar trabalhando ali para você. Então, é um ótimo tipo aí de tecnologia
quando precisa de autonomia, onde tem que tomar decisões, e também para tarefas que você quer que sejam executadas sempre, mas nem sempre elas são 100% iguais, né? Como teria que ser o caso ali nas plataformas de automação que eu te falei, trocou ali a aba da planilha, já matou tudo. Aqui o agente, ele pode ter ali escrito, né? Tá ali nessa planilha procurando a aba correta, então tem essa possibilidade também. Qual que é o problema dos agentes de ADA? Porque tudo vem com seus problemas. O problema mesmo é que você precisa de infraestrutura própria para rodar esses agentes. Então, se você quiser, você pode instalar diretamente na sua máquina, no seu computador, e aí você nem vai ter que pagar nada pela plataforma, você vai pagar só pelo modelo de linguagem que você estiver usando, que as plataformas elas não rodam automaticamente, você tem que instalar junto a algum modelo, tipo o modelo da OpenAI, do Cloud, do DeepSeek, etc. Ele tem que ter um modelo ali por trás, né, para raciocinar. Então você pode estar instalando no seu computador a plataforma e pagar só pelo uso aí do modelo de linguagem. Só que se o seu computador não tiver memória, ele não for tão bom, né, se você não achar seguro mesmo instalar essas plataformas, porque elas vão acabar tendo acesso aos seus arquivos e tal, você também pode instalar em uma VPS. Então tem uma solução para esse pequeno problema. E aí o custo vai depender justamente do que você vai fazer. Se você for instalar no seu computador, na sua máquina, totalmente grátis, e aí você paga só pelo modelo de linguagem. Na verdade, você pode até conseguir 100% grátis, porque se a sua máquina, seu computador for muito bom mesmo, você ainda pode instalar um modelo de linguagem aqui no seu computador. Então, tudo fica aqui dentro, é tudo grátis, 0800. Isso é o sonho, basicamente. Muito, muito bom. Ou você pode, então, instalar na VPS, se o seu computador não for tão bom, se não quiser usar ele para isso. E aí você vai pagar ali em torno de 30, 40 reais por mês. E aí lá você pode rodar múltiplos agentes e até mesmo também instalar os modelos de linguagem, se você quiser, dependendo do plano que você assinou. Então, resumindo, o que a gente viu até agora, tá? Não vai embora, o vídeo não acabou. A gente viu os 3 tipos de plataforma e as tarefas que cada uma é melhor realizando. Só que, na verdade, nada impede a gente, assim, no geral, de realizar a mesma tarefa em todas elas. Só que eu vou te mostrar aqui na minha tela, vamos pegar uma tarefa aqui, para você ver que fica bem mais fácil realizar uma tarefa se você estiver usando a plataforma correta. Então deixa eu te mostrar. Então, vamos tentar resolver aqui o mesmo problema usando esses 3 tipos de plataforma de inteligência artificial. Primeiro de tudo, vou usar aqui o ChatGPT para criar, então, o roteiro de um vídeo aqui para o canal, até porque isso é algo que eu faço absolutamente todos os dias, é uma tarefa que eu tenho muita necessidade para IA me ajudar, então acho que é um ótimo exemplo. Então, para a gente poder comparar certinho, né, o mesmo roteiro entre 3 plataformas, eu vou usar a mesma ideia nos 3. No caso, a ideia que a gente está trabalhando agora é essa aqui, os 7 erros mais comuns ao criar um blog. Isso não serviria para esse canal, né? Seria mais para o outro. Então, vou vir aqui e escrever. Veja que aqui eu posso, claro, dar um prompt bem mais elaborado, mas não tem necessidade aqui, a gente está querendo comparar eles, né, como eles vão de fábrica, vamos dizer assim. Então aqui, ó, ele escreveu super rápido, roteiro para YouTube, os 7 erros mais comuns, exatamente o título que eu falei. Botou aqui o tipo de cena, ó, como é que é para gravar e tal, como é que, né, o que a gente inicia falando, a introdução, vinheta do canal. Apesar do crescimento das redes, os blogs continuam sendo ótimos. Aqui os erros. E aqui a conclusão, recapitulando os 7 erros e uma chamada para ação, que é deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, que eu pessoalmente acho que é um CTA final meio cheio, né? Muita coisa, acho que deve estar espalhado pelo vídeo. Mas não tem problema, ele conseguiu aqui identificar 7 erros. Não é um roteiro gigantesco, mas é um roteiro que vai demorar aí de 8 a 12 minutos. Então não ficou um roteiro terrível, ficou um roteiro bom, daria para usar, mas é aquilo que eu falei. Se eu quiser criar outro roteiro desse, eu tenho que vir aqui e dizer de novo qual que é, né, a ideia, escrever aqui pro ChatGPT, etc. E lógico, se eu não tivesse gostado do roteiro, eu teria que vir aqui e escrever para ele, olha, não gostei disso, disso, daquilo, e aí ele iria ir ajustando. Qual que é o problema dessa abordagem? Próximo roteiro, eu vou ter que colocar tudo isso de novo, dar todo esse contexto, todas as explicações de novo para ele criar um roteiro do jeito que eu gosto. Agora vamos para a segunda plataforma, que aqui no caso é o N8N, que como eu te falei, é aquela plataforma de automação. Então já está tudo automatizado aqui. Então qual que é a minha automação? Nesse caso aqui eu daria play, pegaria de uma planilha uma ideia, então como você pode ver eu tenho uma planilha aqui cheia de ideias. Então pegaria aqui de uma planilha uma ideia, e a gente vai pegar essa aqui do jeito que eu configurei. E aí aqui eu passaria por dentro de um bloquinho, que esse bloco aqui é basicamente chamar uma inteligência artificial e dar um comando. Você pode ver que criar roteiro de vídeo para o YouTube usando a ideia e vai pegar aquela ideia dali. E o modelo que ele está usando aqui no nosso caso é o DeepSeek, tá? Que eu posso definir através do OpenRouter qual modelo eu quero usar. Então a gente está aqui com o DeepSeek Flash. Esse é um modelo um pouco pior do que eu usei ali no ChatGPT, mas não tem problema, é só para exemplificar aqui como que a tarefa seria feita. E depois ele vai criar um documento, um Google Docs com esse roteiro pra gente. Então esse aqui é muito interessante porque eu posso trocar aqui, em vez de ser execução manual, né, que eu criei aqui só pra gente ver como é que vai funcionar, podia colocar aqui todo dia 8 da manhã, ele vai lá, pega uma ideia aqui nessa planilha e aí passa aqui pela inteligência artificial, ela vai criar
o nosso roteiro e colocar em um novo Google Docs pra gente. Então posso ter lá uma pastinha que só vai aumentando com vários Google Docs, com vários roteiros. Como que isso aqui funciona? Só preciso realmente dar play, executar aqui o workflow. Então ele vai dar play, ele vai pegar ali a ideia, vai passar aqui por inteligência artificial para ela criar o roteiro. Isso aqui também não deve demorar praticamente nada. Fui eu que não percebi que eu só criei o documento e não botei o texto dentro dele, né? Então agora se eu rodar esse bloquinho de colocar o texto dentro dele, agora sim, se a gente entrar aqui, tá aqui o texto. Ah, louca, meu Deus do céu. Então aqui, ó, vou criar um roteiro. Isso aqui não é interessante, né? Porque aqui ele botou já a parte da inteligência artificial me respondendo. Botou aqui o título, esse aqui ficou de 8 a 10 minutos. Introdução, ó, qual que é a cena, o áudio, que é pra eu narrar, então, nesse caso aqui. Aí tá trocando aqui, ó, erro número 1, blog zumbi, sem estratégia, né, sem intenção nenhuma. Depois a gente tem erro número 2, conteúdo genérico de A, perfeito, esse é um erro bem grande no momento. SEO retrô, que é algo que muita gente ainda tá fazendo 100%, então faz sentido aqui também. Erro número 4, estrutura, parede de texto. E beleza, ele tá colocando uns erros que realmente são interessantes. Eu poderia ter colocado aqui um bloco no meio, aqui justamente para formatar aqui essa parte, porque realmente não tá o mais fácil, né, de entender. Mas também rodou aqui um roteiro legal. O que acontece? Se eu não gostei do roteiro, aqui nesse caso eu preciso fazer o quê? Eu tenho que vir aqui e atualizar o prompt, né? Então falar assim, não esqueça de colocar isso, usar isso aqui, introdução dessa forma, o CTA usa dessa forma assim, XYZ, então eu tenho que deixar aqui nesse prompt. O que é interessante, porque daí eu escrevo uma vez e não vou ter que ficar repetindo de novo, igual tem que repetir no chat GPT. Então, um pouquinho mais demorado e, claro, toda vez que a gente tiver algum novo insight sobre o tipo de roteiro, eu tenho que vir aqui e atualizar o prompt. Agora, vamos passar para a última plataforma, que é a plataforma de agente de IA. Eu tô aqui com o Hermes aberto, o meu Hermes. E aí, olha que legal o que já aconteceu aqui. Quando eu tava usando, você pode ver que eu tô usando, esse é o meu Hermes mesmo, eu já tinha passado por isso, eu já queria, né, criar roteiros. E o que eu fiz? Eu fui aqui discutindo com ele em alguma dessas conversas, acho que foi nessa aqui, sobre como eu gostava de roteiros, o que eu gostaria que tivesse. Eu já dei vários exemplos de outros canais com vídeos e roteiros legais que eu gostaria que ele usasse de referência. Eu também passei os meus roteiros. O que aconteceu? Eu conversei com ele, dei todos esses exemplos e falei o quê? Que transforma em uma skill. Então, a gente tem aqui uma skill de pipeline de conteúdo e essa skill, ela tem vários arquivos de referência que ela usa através do Obsidian. E aqui no Obsidian, ó, ele tem um arquivo específico só de roteiros, scripts que ele analisou, padrões, hooks, etc, etc. Então, ele tem tudo isso gravado aqui. E quando ele vai criar um roteiro aqui pra mim, ele já lê esse arquivo e ele vê tudo que ele aprendeu. E aí ele vai criar um roteiro muito melhor do que se eu não desse contexto nenhum. E o mais legal é que eu fiz isso uma vez e agora é só eu chegar aqui. E aí aqui então ele vai criar esse roteiro. E você viu que assim, como eu já tinha treinado ele, o que é muito legal, né? Ele vai fazer um roteiro que vai ser melhor e eu não precisei explicar tudo aquilo que a gente analisou, todos os padrões de novo. Já tá tudo aqui pra mim. Então eu poderia fazer isso aqui uma vez, você poderia fazer isso aqui uma vez com o seu agente e aí pronto, ele vai realizar tarefas de forma muito mais poderosa, eu diria assim, de forma muito mais específica, da maneira que você gostaria, do que se você só desse um prompt genérico. E você não vai ter que ficar fazendo isso de novo, dar todo esse contexto, porque você pode transformar isso em uma skill. E aí aqui então, ele já criou, ó, o roteiro tá lá no meu Vault, eu já vou abrir pra gente dar uma olhada. Tem aqui toda a estrutura do vídeo, então aqui ó, o erro 1, erro 2, erro 3, etc. Ele até botou aqui já a VPS da Hosting, né, que é um dos produtos que eu vendo nos dois canais. Regras do blogueiro inteligente que ele seguiu, então tom didático, nunca contradiz o WordPress, ou seja, não fica dizendo que é ruim. Nunca tem 3 CTAs no final, que foi algo que eu pedi justamente, né? Já ensinei, deu até o conceito da thumbnail, etc. Tudo isso ele já fez. E aí se eu abrir aqui no Obsidian, tem aqui o roteiro, então, ó, hook, o estilo de quem, Karine, te adoro, seus vídeos são incríveis. Então tem aqui, etc. Contexto, aí o erro 1, já tem aqui o timestamp certinho. Vou fazer um blog sobre tudo um pouco, etc. Ó, erro 2, ignorar a pesquisa de palavra-chave. Já com o CTA, ó, recapitulando, o CTA já botou aqui só se inscrever, já falou o que eu vou trazer na semana que vem. Então ficou muito melhor, eu diria a qualidade já ficou muito melhor e já me deu muito mais do que eu preciso. Ó, já tem thumbnail, etc, etc. A descrição do vídeo também, tudo isso porque eu já consegui treinar SA. Então olha que incrível, eu consegui executar a mesma tarefa nos 3. Mas olha como só eu ter tido o trabalho de treinar isso aqui um pouquinho antes, já ficou muito melhor. Agora, deixa eu te falar aqui rapidinho, a parte que ninguém te conta, porque a gente fala muito de agentes de IA e parece algo que não só é difícil, mas algo que é caro. Então, mas pensa aqui comigo. Se você estiver pagando aí o plano do ChatGPT, você está pagando ali $120 por mês, né? Então R$ 100, 120, etc.
Basicamente, tudo que você consegue fazer ali é conversar, né? Zero automação, você tem que ficar lá dizendo o que você quer que aconteça, etc, etc, etc. Se você pagar uma plataforma como o Make, ou até o N8N, né? Se você estiver pagando por ele não instalado na sua máquina e tal, você vai pagar ali entre 50 a 200 reais por mês, dependendo do seu plano e dependendo da quantidade de automações que você tiver. Se forem muitas, pode passar bastante disso. Só que olha só, tá? O pulo do gato, especialmente aqui na parte de agentes de IA. Você pode ter acesso às plataformas de automação e agentes, como eu te falei, totalmente grátis. Você pode instalar as plataformas e os modelos de linguagem que você pode utilizar no seu próprio computador e o seu gasto com essas plataformas para usar IA vai ser literalmente zero. Bem, não vou dizer literalmente zero porque em algum momento você pagou pelo computador, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Em questão de IA, o custo é zero. E se você não tem uma máquina potente, como eu já te falei, uma máquina que vai aguentar, né, rodar modelo de linguagem, porque eles são pesados e eles precisam de bastante RAM, e a gente sabe que o preço da RAM tá, assim, um absurdo, né? Não tem nem outra palavra, é um absurdo. Se o seu computador não for tão potente, se você não quiser comprar um computador novo para isso, aí você pode simplesmente pagar entre ali 40 a 60 reais por mês por uma VPS, como por exemplo a VPS da Hostgator, e lá você consegue instalar não só as plataformas de automação, como o N8N, mas você também consegue instalar o Hermes ou o OpenClaw para você ter agentes de IA. E se você quiser, dependendo do seu plano, você ainda consegue instalar os próprios modelos de IA para rodar ali dentro da VPS, da mesma VPS. E isso tudo você vai pagar menos, então, por mês, do que o plano mensal ali do ChatGPT. E por algo muito mais poderoso. Então, eu sei que às vezes a gente pensa, tem aqui o ChatGPT, né, o mais barato, é mais tranquilo, etc. A gente de IA deve ser algo que vai instalar muito, muito caro, mas nem sempre isso é verdade. Se você fizer as contas, dependendo aí de como é que você instala tudo, pode sair mais barato por mês do que simplesmente a assinatura do ChatGPT. E você pode estar pensando, tudo bem, mas ChatGPT eu já sei usar, ele é fácil. Eu não sei programar, eu nunca usei agentes, eu não entendo disso, não sou uma pessoa que tecnológica, muito tecnológica. Será que eu consigo, então, fazer isso funcionar? Claro que você consegue, você tá aqui nesse canal para iniciantes, não tem problema se você não sabe fazer nada, tô aqui para te ensinar. Adorei. Se você quer começar, então, a trabalhar com automações, ou ainda melhor, tá? Com agentes de IA, o passo a passo, ele é super simples. Eu vou destaque para você, mas também tem uns vídeos aqui embaixo na descrição que vão te ajudar. Primeiro passo, se você não for instalar na sua máquina, tá? Se você for instalar em uma VPS, justamente para deixar a sua máquina ali, a sua máquina não é tão potente, zero problemas. Contrata aí uma VPS, a que eu recomendo é a da Hostgator, porque o suporte deles é muito bom, o preço ele é bem acessível, como eu te falei, ele é 50, 40, 60 por mês, e eles têm instaladores rápidos do N8N, do Hermes e do OpenClaw. Então ali 2, 3 cliques já tá tudo instalado para você começar a usar mesmo, começar a falar ali com o seu agente ou criar suas automações. O link da VPS ele vai estar aqui na descrição e também usando esse link com o meu cupom Ali e Aleb você ainda vai ter 10% de desconto nos planos de 12 ou 24 meses. E você também ajuda aqui o canal, né, para eu poder criar mais conteúdo. Então se você for contratar a sua VPS, não esquece de usar o link aqui. Depois disso, contratou sua VPS, você vai seguir uns tutoriais que eu fiz aqui no canal, tá? Pode ser o Hermes do zero ou o OpenClaw do zero. Os dois mostram o passo a passo, desde a contratação da VPS até a instalação ali das plataformas de agente de IA e como você usa cada uma dessas plataformas. O link para esses dois vídeos vai estar aqui na descrição. E se você tiver na dúvida, mas tem Hermes, tem OpenClaw, não sei qual plataforma usar, no momento o Hermes é o mais popular, é o que eu recomendo. Depois de tudo instalado, você aprendeu a usar ali o básico, é literalmente você começar a usar o seu agente e passar as tarefas que você quer que ele realize. É assim simples. A gente fala agente de IA e pensa deve ser algo muito tecnológico, muito difícil. Não é. Qualquer pessoa consegue usar, é só se dedicar ali um pouquinho a entender as plataformas. E uma dica super importante se você for usar agentes de IA, para que as tarefas, tá, que você for passar ali pro seu agente, elas fiquem realmente do jeito que você gostaria, eu sugiro treinar o seu agente. E eu sei que, novamente, se parece que tem que treinar um agente de IA. Imagina se eu vou conseguir fazer isso. Literalmente, o que isso significa é conversar com o agente ali como um chat mesmo. E explicar os resultados que você está buscando, dar exemplos, pede para ele rodar a tarefa. Porque um dos negócios legais da gente é dizer assim, deixa essa tarefa sempre 8 da manhã. Por exemplo, todo dia o meu agente, eu acordo, ele já criou um roteiro aqui para eu gravar. Então tá isso tudo ali, ele tá fazendo sozinho. Mas antes de eu colocar essa tarefa no ar, eu pedi, olha, a tarefa é essa, não sei o que, expliquei, a gente deu exemplos, conversou ali bastante de chat mesmo. E eu falei, vamos rodar essa tarefa agora, pra gente ver qual seria o resultado, que aí você consegue, né, ver o que tem que melhorar e já vai explicando e melhorando ali a tarefa antes de deixar ela agendada ali pra rodar. E assim, sério, os resultados que você recebe depois de você passar ali meia horinha treinando, conversando com o seu agente, são absolutamente superiores que só dizer ali, quero que isso aconteça e torcer, né, pra ele fazer do jeito que você gostaria, mesmo ele não tendo basicamente contexto ou exemplos. E aí, se você já tá pronto, então, para usar os agentes de IA, você viu que realmente deve ser mais fácil do que você imaginava, clica no vídeo que tá aparecendo aqui na tela, então, e aprende como instalar o seu agente Hermes com painel de forma super fácil. E bora começar!